7h44, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar e de Nova Canabrava. E voltamos aqui com a presença da delegada Madeleine Farias, tá certo? É Farias. Não, você tem vários sobrenomes, né? Muitos. E também o Arnaldo Neto. E vamos voltar a esse assunto que é tão importante, que mexe tanto com a nossa vida do dia a dia, né? Que é a violência. Marco, a gente vai entrar no último bloco com a Madeleine, como eu saí deixando claro para o nosso ouvinte, que normalmente são 3 blocos, quem está acostumado a ouvir a gente, são 3 blocos de entrevista, mas ela está com compromisso pessoal de urgência. E falar, quem quiser participar com a gente pode deixar sua manifestação nas redes sociais, na página da Folha FM. Inclusive está aqui, ó, José Vitor Silva de Gruçaí, lá de São João da Barra. José Vitor mandando um abraço leve o meu abraço e admiração à doutora Madeleine Farias, uma lutadora em benefício da segurança pública. O José Vitor... Obrigada, José Vitor. O José Vitor, ele é cunhado do Renato Machado. Exato. É um caso que acho que foi assim, como a senhora falou, a senhora chegou em 2012 em São João, né? No finalzinho de 2012, em janeiro de 2013 acontece ali o homicídio do Renato. Renato era um amigo da gente também, né? Era diretor da Rádio Barra FM, a rádio comunitária lá de São João da Barra, foi assassinado ali na porta da delegacia. Acho que... Da rádio. Da porta da rádio, desculpa, doutor. Da porta da rádio, na entrada da rádio. Acho que foi um caso que todo esse respeito que a cidade tem, a senhora sabe disso, acho que se consolidou muito nesse caso. Eu acompanhei aquele caso de perto, a elucidação do caso foi de uma velocidade incrível, o trabalho de inteligência da Polícia Civil, rapidamente apontando quem era o mandante, o mandante foi preso numa sexta-feira de carnaval. Eu estava de plantão na sexta-feira à noite na avenida, quando o telefone tocou recebendo a informação da prisão do suspeito de ser o mandante, ou do acusado de ser o mandante do crime. Só que a senhora elucidou esse caso muito rapidamente. Nós já estamos em 2019, 6 anos depois, 6 anos e 5 meses depois, e até hoje não tem uma resposta do judiciário com relação a isso, uma decisão do judiciário com relação a esse caso. Essa morosidade da justiça seria um outro fator a atrapalhar também o trabalho da Polícia Civil, principalmente mediante a percepção de elucidação de crime por parte da sociedade? Sim, cada instituição tem as suas mazelas, mas é fato que essa questão da morosidade da justiça, ela acaba trazendo uma sensação de impunidade, né? Que é o que todo mundo reclama, notadamente nesse caso. Já se passaram 6 anos, não é isso? É importante dizer, quando a gente fala assim, esse crime foi investigado rápido, foi a custo de muito, muito esforço de uma equipe pequena da delegacia. Todos estavam envolvidos, então foi uma resposta rápida, mas é uma resposta intensa. Nosso inquérito ele tem 4 volumes de provas substanciais que foram carreadas em 2 meses, de modo a apontar. Eu tenho total convicção, mas cabe ao judiciário dar essa resposta final à sociedade, que clama, inclusive, porque é um caso que teve uma repercussão internacional. Eu recebi, na época do homicídio do Renato, ligação da França e de Portugal, porque na época se cogitava, inclusive, que fosse um crime, ele era jornalista, né? Um crime de imprensa, enfim, com cunho político. Então teve uma repercussão muito grande, e não por isso, né? Nosso trabalho ele se desenvolve independente de quem seja, mas naquele aspecto nós tivemos muitas informações, as coisas foram chegando até nós fomos chegamos tudo o que era possível, e ao final entregamos o inquérito policial concluído ao judiciário com a prisão de todos os envolvidos. Eles ficaram presos. Depois dessa soltura, ele voltou novamente, né, o mandante, para a cadeia, e eles ficaram presos 1 ano. E aí, por isso que se tem que informar. Por que eles foram soltos? No mérito assim, da investigação, do questionamento da investigação, eles perderam todos os habeas corpus. Eles só ganharam a liberdade pelo relaxamento da prisão em decurso da demora no julgamento.
Então, em momento nenhum, eles conseguiram êxito com relação à técnica da investigação. Mas, em virtude de estar ali sem julgamento, eles foram para a rua e depois disso, inclusive, eu vim a ser ameaçada pelo executor do crime, né? Tive um dos grandes motivos pelos quais eu tive que sair de São João da Barra naquele primeiro momento, porque a chefia da Polícia Civil achou mais prudente, né? Eu tive que andar escoltada por muito tempo e a chefia achou melhor não assumir esse risco. Era importante que eu me afastasse, até mesmo para deixar as coisas mais suaves. Então, e essa pessoa foi presa novamente, e depois outra vez, e as coisas estão aguardando o julgamento. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer em breve. Pois não? Não. Só quando você terminar. Isso vai acontecer em breve, se Deus quiser. Há a questão também dos recursos, né? As possibilidades de recursos, as defesas, são 3 defesas, então cada hora uma interpõe um recurso diverso, e aí nosso sistema acaba permitindo tais coisas, e essa morosidade acontece também por essas questões. Bom, conversando há uns anos atrás com um ex-delegado de Campos, ele falava sobre porque as coisas mudaram muito de 20, 30 anos atrás para hoje. Havia no Brasil, em várias localidades, aquele famoso bandido do jornal, bandido da mídia, o bandido famoso. Né? Como nós tivemos no Rio de Janeiro o Escadinha, cara de cavalo, que era aquele cara que a polícia procurava. Né? E hoje as coisas mudaram muito. A maioria não quer aparecer. E os que aparecem por ostentação são, às vezes, um café pequeno da história. Mas né? Vou dizer que eles ficam felizes quando eles Adoram, vão presos, né? Adoram ver a cara deles lá. Né? E tem até aquela famosa música do Chico Buarque chamada Meu Guri. Olha aí, ele disse que chegava lá, né? Morreu com a cara estampada no jornal. Mas isso mudou muito de alguns anos para cá, e também o fato de você ser uma delegada muito admirada. Obrigada. Não, isso é óbvio. Quando a gente faz um Google, hoje em dia todo mundo faz, para fazer uma entrevista e tal, a gente vê quase que 90% dos artigos escritos sobre você é exatamente da felicidade da comunidade de ter você de volta, e elogios daqui, elogios dali pelo seu comportamento. Isso é muito bom. Mas como é que você vê essa mudança do perfil do bandido hoje, principalmente numa cidade como São João da Barra? Mas você acha o quê? Que o bandido de hoje ele não gosta de aparecer? Deixa eu captar talvez menos. Eu acho não. Eu acho que dentro da comunidade deles, daquele recinto onde eles atuam, eles precisam impor um reconhecimento pessoal daquela comunidade de que eles são bandidos. Nós tivemos um caso em São João da Barra, no começo desse ano, nem foi noticiado, mas essas pessoas, a maioria estão presas. O último que não está preso, ele precisa só ser localizado, está com mandado de prisão, mas o rapaz que não quis integrar ou queria largar o tráfico, ele teve o dedo decepado pelo tráfico. E aí você fala assim, como ele não quer aparecer? Eles querem aparecer para quem, para que eles passem essa visão de intimidação, né? E aí, talvez não queiram aparecer, não, acho que nem tem oportunidade de aparecer na mídia, mas a gente tem notícia de dentro do presídio de quando eles são presos, eles ficam ligados lá no noticiário para saber se vão aparecer. Acho que todo mundo tem. A vaidade é geral, a vaidade é geral, a necessidade de reconhecimento externo é geral, seja de forma por um profissionalismo ou por uma tarefa produtiva, seja para a criminalidade. Doutora Madeleine, voltando mais para casos em São João da Barra, o doutor Carlos Augusto estava lá na época, agora está em Quissamã, né? Não, São Fidélis. Doutor Carlos São Fidélis. Doutor Carlos Augusto, inclusive, é articulista nosso todos os sábados. Sim. E quando aconteceu um caso de uma morte de um jovem de Atafona, né, o Lairon. Lairon, inclusive, eu cheguei a conversar com a senhora, o Lairon foi meu aluno quando fui monitor de informática num projeto lá na Colônia Z2, conheço a família, conheço o Lairon. E depois do caso, foi levantado ali
de que o policial teria cometido um certo exagero. Chegou a ser levantado isso, a imprensa divulgou isso, porque diz que ele estaria armado e o rapaz que estava na carona da moto disse que não estava. A informação que a gente tinha que se abrir um inquérito para averiguar se houve excesso do policial. Sim. Ou se realmente estaria ali em um confronto, né, que a polícia alegou que teria uma troca de tiros. Esse inquérito foi fechado, isso já está no Ministério Público. O que a senhora pode falar sobre isso? Sei que tem algumas restrições, até porque é uma investigação. Então, esse inquérito foi para o Ministério Público, mas já voltou para a delegacia, para que a gente... porque eu não peguei essa investigação, né? Foi uma investigação na época do Carlos Augusto. É uma investigação que eu pego no meio, mas a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, está pensando em estratégia, porque Carlos Augusto esgotou, do ponto de vista da Polícia Técnica, todas as provas que eram necessárias ser geradas naquele procedimento. Todos os laudos estão, mas, às vezes, a verdade não vem à tona, porque são depoimentos conflitantes de pessoas interessadas, de certa maneira, nos seus pontos de vista. Então, nós estamos debatendo, eu e a doutora Ludmila, alguma outra diligência que possa nos tirar do ponto de impasse. Não é por falta de investigação, mas nós chegamos num ponto de impasse que há contradições de todos os lados, né? E a gente vai precisar chegar a uma verdade. Porque, na verdade, sem essa questão bem solucionada das contradições, o Ministério Público não consegue fazer o seu trabalho, que é oferecer uma denúncia justa. E, enfim, nós estamos estudando estratégias para tentar mudar o panorama dessa questão das outras diligências que podem ser feitas. O que a gente pode fazer nesse inquérito para sair do ponto onde estamos? Mas aí, como você mesmo disse, é uma questão da investigação que a gente não pode passar aqui por conta do sigilo. Certo. Teve um outro assunto quando eu estive lá na delegacia conversando com a senhora, né, quando a senhora voltou agora ao comando da 145DP, e que é a questão de crimes contra patrimônio em São João da Barra, né? A senhora disse que essa seria uma tônica dessa passagem da senhora. Sim. Porque são muitos casos. Existe uma certa compreensão, inclusive teve um caso recente de dois sequestros, seria sequestro, né? Seriam dois assaltos com reféns, né? Um em Gruçaí, um em Atafona, meio que ato contínuo. Sim. E existe uma certa percepção, principalmente da população, e falo isso por morar lá, a senhora sabe disso, a gente se conhece há um bom tempo, e de que seria uma ação integrada, uma quadrilha atuando nesses crimes contra patrimônio em São João da Barra, sobretudo em casas de veraneio, o que interessa a muitos campistas que estão aqui nos ouvindo. A polícia investiga essa linha também? Nós já temos as linhas de investigação. Aí, a gente, para não atrapalhar, mas em breve nós vamos conseguir chegar... Já chegamos aos indivíduos, a gente agora só precisa provar. Isso aí a gente vai ultrapassar para não atrapalhar. Mas com certeza esses crimes estão integrados. São crimes integrados, né? Sim. Só queria, já que você tocou no ponto, eu gostaria de levantar alguns números, apontar alguns números que foram levantados. Como eu falei para você, é uma missão dessa nova passagem. Com relação aos roubos de rua, não são números ainda expressivos, estão aquém do que a gente espera, mas nós, nesse primeiro quadrimestre, nós já baixamos 7%. É pouco, mas é uma linha, ou seja, nós temos uma visão, nós queremos abaixar. Só que nesses primeiros meses, nos primeiros 3 meses, nós tivemos um índice muito elevado de homicídios. Vocês puderam ver, foi noticiado, o que acabou tirando um pouco o foco da delegacia nesse primeiro momento, porque a gente tinha que dar prioridade àqueles crimes. Mas ainda assim, apesar desses números terem aumentado no tocante aos homicídios, eu trago boas novas para os municípios de São João da Barra, porque nós aumentamos 48% o número de prisões nesses primeiros 4 meses. 48% é muita coisa em termos de aumento de prisão. E aí eu falo de prisões conjuntas das polícias civil e militar. Há uma integração, sempre foi o meu lema, da integração das polícias. Isso eu levo no meu DNA. Então, esse fluxo de informação que ocorre entre
valorosos policiais da 5ª CIA, policiais militares, com a Polícia Civil, facilita demais o trabalho. Então, eu conheço também a realidade dos traficantes, né? Já sei quem é. Então, nós tivemos, por exemplo, uma prisão, eu reputo essa prisão muito importante, de um traficante. No primeiro dia de retorno à delegacia, esse traficante ele estava com uma tornozeleira, ele deveria estar com uma tornozeleira eletrônica e não estava. A polícia militar, notando aquela situação, levou até mim. Olha, doutora, esse traficante ele tem um histórico de homicídios no município e era importante que ele fosse mantido fora das ruas. E naquele momento ele não estava, né, entre aspas, praticando o crime, mas ele não estava respondendo devidamente ao judiciário como se deveria. Então, imediatamente, através dessa iniciativa da Polícia Militar, a Polícia Civil entrou em contato com o Judiciário, entrou em contato com a Vara de Execuções e nós percebemos que realmente ele estava desobedecendo as ordens legais e foi expedido um mandado de reintegração, de retorno ao Judiciário imediatamente. Então, essa integração, eu falo isso porque não foi uma grande prisão, mas foi uma prisão que evitou muitos crimes, né? Então, essa proatividade, eu falo que é comprometimento. Eu acho que o que a população de São João da Barra, de certa maneira, confia no trabalho da Polícia Civil, lá, notadamente em São João da Barra, porque há esse comprometimento com a sociedade. E nós estamos comprometidos sempre em fazer da melhor maneira. Em números também, que eu gostaria de trazer para vocês, são números muito atuais, porque a gente tem que fazer um sistema de metas para encaminhar para o governador a cada trimestre. Então, nós aumentamos a produção de resolução de inquéritos em mais de 300%. Então, com os mesmos números de policiais, na verdade até um a menos, mas é tudo realocar, redirecionar, cobrar essa credibilidade, cobrar esse comprometimento. E isso, a equipe, se ela não estiver motivada, ela não vai trabalhar. Então, acho que a gente está trabalhando nesse sentido também de gestão da delegacia. E eu queria muito, se eu tivesse a permissão, de falar sobre uma questão que aconteceu, já que muitos municípios de São João da Barra ouvem, né, a Rádio Folha, que foi veiculado por um outro instrumento de imprensa, que na delegacia as pessoas não conseguem fazer registro. Eu queria, nesse momento, fazer a minha defesa. Isso pode ter acontecido em algum momento do passado, mas hoje não acontece mais. Se tem uma coisa que eu brigo com os meus policiais, é pelo bom atendimento à população. Não estou dizendo que você vá à delegacia e seja atendido imediatamente no tempo que você deseja. Talvez não. Talvez você tenha que esperar um pouco, mas temos um policial só no balcão de atendimento, por causa da equipe reduzida. Mas ficar sem ser atendido não acontece. Aconteceram 2 casos que eu fui investigar o que aconteceu. E aí, de verdade, eu chequei. A gente estava sem sistema no dia. E o policial sugeriu que a pessoa voltasse, porque era um roubo de veículo, e sem o sistema a gente não consegue cadastrar o alerta no sistema Proderge. E também não consegue pesquisar pela placa. Então, aí o rapaz estava sem o documento, sugeriu-se que ele esperasse um pouco voltar o sistema. Inclusive, nós passamos o carnaval inteiro sem sistema, mas nós conseguimos... teve um problema de Oi lá, né? Isso foi no período do carnaval. Foi muito problemático o nosso carnaval. Mas nós sugerimos que ele se encaminhasse à delegacia daqui de Campos ou aguardasse. E assim foi feito, mas a informação ficou conturbada, mas eu chequei. Então não houve essa questão de não fazer o registro. Uma outra questão foi de uma senhora que talvez não estivesse falando a verdade, ou faltou com a verdade, disse que não foi atendida, mas havia uma questão, se um estava querendo fazer registro antes do outro, briga de marido e mulher, uma questão de defesa, e eu acho que foi isso que de repente foi levado em consideração para ter dito isso. Então eu quero dizer à população de São João da Barra que, e se isso acontecer, não acontece porque eu fiscalizo. Mas se acontecer, nós estamos de portas abertas. Porque eu sou a primeira a cobrar, a exigir que isso não aconteça mais.
Doutora, e falando também ainda sobre as questões de São João da Barra, até mesmo por toda essa credibilidade que a senhora construiu como delegada, em 2016, em fevereiro de 2016, o nome da senhora foi aventado como candidata a prefeita da cidade. A senhora lembra disso? Que até na época eu tinha a coluna na Folha, não era editor geral, era editor de política, eu tinha uma coluna na Folha, a gente trouxe isso e eu ouvi a delegada com relação. Como que a senhora recebeu aquela época essa indicação do povo, que não foi uma indicação partidária, começou em grupo de WhatsApp, fizeram uma montagem com a foto da Madeleine, essa é a prefeita que a gente precisa, né, e que circulou em bastante grupos, e como a senhora vê esse cenário político lá da cidade, que às vezes é tão quente também? Bom, com relação a essa pergunta, é claro que eu fico feliz de receber uma notícia dessa, principalmente porque é parte da população, o que demonstra mais uma vez o reconhecimento de um trabalho bem feito. Mas eu quero deixar bem claro aqui que nunca foi e nunca partiu de mim entrar no cenário político, até porque não tenho competência. Eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com nossas forças e os nossos talentos. Eu tenho talento para investigar, eu tenho talento para conduzir equipes e é isso que eu sei fazer. Então, se eu fosse prefeita da cidade, provavelmente sairia de lá com nota -1. Então, para que eu vou me meter em coisa que eu não sei fazer? Exato. Então, quero deixar claro que eu não sou candidata e não tenho pretensões, embora tenha ficado feliz por esse motivo, porque esse meme surge de um reconhecimento de um trabalho bem feito. Bom. Vamos lá. E com relação à questão de política de São João da Barra, eu sempre falo o seguinte: São João da Barra nunca fica em cima do muro. São João da Barra ou é Congos ou é chinês, ou é Vasco ou é Flamengo, e o Fluminense também, que é muito forte lá em São João da Barra, né? Ou é partido A ou é partido B. Então, essa disputa chega a ser nata do São Joanense. Ele gosta disso, ele vive isso. Não é só no ano eleitoral, faz parte do DNA do município de São João da Barra. E eu aprendi a conviver com isso, eu acho muito bacana. Realmente lá o negócio é complicado. Todo mundo tem opinião e sustenta ali até o final. E muitas vezes é bom a gente deixar claro, né, porque a gente faz essas divisões Congos e chinês que já foi mais forte, mas ainda existe. É chatuba também, o pessoal tá chateado comigo. Não, mas a briga mesmo é Congos e chinês, né? Mas assim, essa divisão que tem lá nem sempre gera violência, a senhora sabe disso, né? É uma briga, as famílias param de se falar no carnaval, param de se falar no período eleitoral, mas acabou, volta tudo ao normal, né? É uma rivalidade sazonal. Mas pra gente concluir, doutora, porque é do compromisso da senhora, a senhora até citou aqui agora a questão do início do ano, né? Principalmente na semana do Carnaval. Nós tivemos aquele crime na praça, né? A gente não pode deixar de recordar, inclusive com o chinês na avenida, eu estava na avenida no chinês, e também tivemos outros homicídios naquela semana, inclusive no Açu. Né? No Açu nós tivemos, como a senhora citou aqui, a questão da violência no 5º Distrito. São casos que acredito que estão para ser elucidados, mas quando a gente for falar na questão do 5º Distrito, eu até comentei com a senhora aqui no bastidor, eu fiz uma matéria no domingo sobre os conjuntos habitacionais de São João da Barra. Tem um em Barcelos, que foi invadido, e tem um no Açu, que foi entregue, mas que teria sido dominado pelo tráfico. A polícia tem informações sobre isso? Eu até tentei ligar para a senhora na sexta-feira, fora de horário, não sei se a senhora já chegou a ver a ligação, era justamente sobre esse caso. Peço desculpa pelo horário que eu liguei e compreendo porque também não atendeu, nem citei isso na matéria, porque já estava fora de horário mesmo para ligar. Era justamente saber disso. Se a polícia tem informações sobre essa questão de invasão do tráfico em 2 conjuntos habitacionais da cidade, o que gera até um certo receio de uma outra comunidade de que a prefeitura construa um outro conjunto habitacional. Sim. No tocante ao Açu, há informações contundentes, né, de que narcotraficantes, inclusive de Campos, ligados à facção, inclusive tem ligação com essa operação de ontem, pessoas da Penha, que estariam, sim, tomando os conjuntos habitacionais lá do 5º Distrito. Com relação a essa outra, com esse outro conjunto, essas informações ainda não são comprovadas na investigação. Há indícios, mas é preciso que se aprofunde um pouco mais. Vamos então, porque a doutora Madeleine tem horário,
Deixar claro que a gente tinha muito assunto para conversar e deixar um convite para uma outra oportunidade. Eu tinha aqui mais umas 4 perguntas, mas não vai faltar oportunidade. É uma questão, né? Minha filhinha está precisando ir no médico, então peço muitas desculpas a vocês. Imagina. Mas agradeço imensamente essa oportunidade. Que é sempre, a gente tem, eu falo que o delegado de polícia, ele tem quase que essa obrigação de dar um retorno para a população, porque nós somos o meio do caminho entre a população e o judiciário. Nós somos aonde eles querem entender o que está acontecendo. Então não adianta, por isso que eu falo, eu sempre atendo. Pode ter acontecido alguma coisa, não me lembro por que eu não consegui atender na sexta. Não, eu estava em viagem com a família e o telefone ficou logo. Eu estava, Dia das Mães eu ganhei um presente e fui viajar com a família. Mas o que acontece? Eu sou muito aberta, né, aos jornalistas, porque eu acho que essa informação precisa ser passada para a população. Ou seja, a população que está ali sofrendo os influxos da criminalidade, ela precisa saber o que está sendo feito. Nós temos que dar visibilidade, mas também temos que dar transparência ao trabalho das polícias. Essa é a maior transparência que você pode dar, exatamente você ter uma comunicação direta. Né, para que não haja aquela coisa de ruído ou aquela coisa de papo de salão de beleza, que contam uma coisa aqui na entrada, lá no final sai diferente. É isso. Esse contato direto é muito importante. Sim. Agradeço muito, Madeleine, pela sua presença. E vamos marcar outra, Arnaldo, porque tem muita coisa que a gente não perguntou aqui que é bom esclarecer para a população. Tá ótimo, muito obrigada aos ouvintes da Folha. Espero ter atendido as perguntas, mas se tiver outras perguntas, o Arnaldo pode me passar depois e eu respondo prontamente. Obrigado, doutor. E melhoras para sua filhinha. Tá ótimo, muito obrigado. Tudo de bom. Vamos a um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, de Nova Canabrava e também de Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa.